Os mitos são espelhos quebrados, fragmentos de uma luz perdida. Mas afinal de contas, o que são os mitos? São meras histórias criadas por homens? São delírios coletivos, fantasias infantis? Ou será que há algo maior dentro dos mitos, sob suas palavras? E se eles fossem um eco de verdades esquecidas? E se neles houvesse algo mais do que uma simples narrativa? Quando o assunto é os mitos, várias perguntas surgem. Enquanto mais se reflete sobre elas, mais difícil é encontrar uma resposta definitiva sobre tudo que contempla tal arte. Mas algumas verdades emergem desse tempo de contemplação. Entre elas, a primeira é que os mitos são lições valiosas. Estejam eles nas culturas gregas, egípcias, babilônicas, mesopotâmicas, africanas, latinas e orientais. A segunda é que os mitos revelam grandes aspectos sombrios da humanidade, muitas vezes mostrados pelos seus próprios deuses, de maneira arbitrária e vingativa. Por fim, acima de tudo, os mitos carregam fragmentos de uma verdade maior, escondida sobre narrativas. Platão já dizia que o mundo sensível é a sombra do mundo das ideias. Aristóteles buscava a causa primeira, e Sócrates questionava a moralidade dos deuses olimpianos. O desejo e os princípios transcendentais, um Deus uno, já pulsava na alma humana desde esses três grandes sábios. Mas então, surge a questão crucial. Se os mitos refletem dessa busca, por que seus deuses são tão imperfeitos? A ideia central que temos sobre as divindades dentro dos mitos é que eles devem trazer perfeição, pureza, sabedoria, o que geralmente se pensa quando se fala de seres com essa magnitude. Mas não é isso que vemos na mitologia, ou será mesmo que é isso que vemos na mitologia? Começando pela grega, a gente tem um grande exemplo do Zeus, o supremo do Olimpo, que traía a própria esposa e enganava várias pessoas, incluindo a própria esposa. A gente vai ter Loki na mitologia nórdica, um trapaceiro, um caos, alguém que utiliza de tudo para causar destruição e morte. Sete na mitologia egípcia, que vai matar Osíris por inveja. Hidra no hinduísmo, que temia perder o seu status e destruiu uma cidade. Enlil na Mesopotâmia, que causou um dilúvio porque os seres humanos eram barulhentos. Juno, que perseguia Hércules por toda a sua vida por ser um filho bastardo. A gente vai ter Susano, que destruiu todas as plantações da sua irmã por orgulho, dentro da mitologia japonesa. Orgun, que causou grande destruição por pura raiva. A gente vai ter, dentro da mitologia azteca, a enganação de um deus sobre o outro, fazendo ele beber e perder seu reino. Supil, dos Incas, que aludia as almas para conseguir aumentar o seu reino. Então, vários desses que eram para ser deuses, na realidade são humanos com poderes. Então, na realidade, todos eles são homens com poderes divinos, e nada mais do que isso. É isso que se trata as suas histórias. São as falhas humanas projetadas dentro da luz divina. E esse é o fundo, o lampejo de toda a verdade que está oculta sobre um véu humano, sobre um véu feito das pensamentos e das opiniões humanas. O que nos resta saber é o que está por trás desse véu. Creio que lendas e mitos são em grande parte feitos por verdade, e de fato apresentam aspectos dela que só podem ser recebidos dessa forma, e certas verdades só podem ser expressas dessa maneira. Então os mitos eles não são meras mentiras, eles são fragmentos de uma verdade sendo expressa, e quando é expressa pelo ser humano, ela vem com a corrupção da própria mente humana, mas com o fragmento da verdade percebida.
E os mitos são como uma sinfonia inacabada, como tambores que tocam sozinhos, um tambor tocando uma única batida, que contém uma única nota, isolada. Mas, quando todos eles são percebidos mais de longe, quando você não olha apenas para um, mas olha para todos, você se depara com os tambores começando a bater. O coração do homem não é uma mentira. Conta histórias que nascem de verdades eternas. Ele anseia por elas, e os mitos a luz divina reflete. Os mitos, eles refletem para algo além. Eles são como setas que indicam um destino, setas que indicam algo mais completo, algo mais sublime. Os mitos, eles... E no momento em que esse algo sublime aconteceu, os mitos se calaram. Todos os mitos contam com fragmentos, mas então veio o que era a própria verdade. A verdade não era mais um fragmento. A verdade era carne. O mito de Cristo é e será o verdadeiro mito. Nossa imaginação humana, como em pinturas e música, não pode, afinal, senão seguir a linha que ele traçou. Todas as histórias, afinal, são sobre queda. O nascimento de Cristo é a eucatástrofe da história humana. A ressurreição é a eucatástrofe da história da encarnação. Essa história começou e terminou em alegria. E quando, no momento em que a verdade se fez carne, viveu, e a eucatástrofe aconteceu, a eucatástrofe da ressurreição aconteceu. Um ciclo de eucatástrofes começaram a prosseguir depois disso. Exemplos. Logo após a primeira e grande eucatástrofe da verdade primordial, do mito verdadeiro, dois grandes homens, um pescador e um perseguidor, enfrentaram o império mais poderoso do mundo e morreram por uma verdade que não podiam negar. E esse mito, nessa eucatástrofe, quando todos achavam que tudo estava prestes a cair, cresceu e tomou todo aquele império. Após um tempo, tal império estava prestes a cair, e um certo homem escreveu em um livro, prevendo que a cidade do homem cairia, mas que a cultura, a fé e os livros deveriam ser preservados. A cidade de Deus deveria ser preservada. Tempos e tempos após isso, quando a corrupção desafiava toda uma era, o dinheiro e a nobreza controlava tudo, dois grandes homens renegaram a tudo. Um renegou a todo o dinheiro, dava tudo o que tinha a quem precisava. O outro renegou a nobreza, e ambos os dois, através disso, um através de sua imensa caridade e o outro da sua imensa inteligência, conseguiram fazer toda uma época que parecia ser uma época de corrupção e trevas se tornar a época mais iluminada. E através deles, muitas e muitas pessoas conheceram e o mito prosseguiu crescendo. Por fim, no século XIX e XX, um ateu convertido que percebeu que, na verdade, tudo o que acreditava, todo o mundo que havia criado para si, era uma mentira, e que a realidade estava em algo muito além do que se poderia ser visto. E depois dele, dois grandes homens que se conheceram em Oxford, conversando por um tempo, chegaram à mesma conclusão. Em um mundo onde todos achavam que Deus estava morto, novamente a eucatástrofe traz um brilho do mito verdadeiro. O ciclo de catástrofes começou e prosseguiu por tempos e tempos desde que a verdade se fez carne. Só que no mundo de hoje, qual o papel disso na atualidade? Durante todas as histórias, os mitos anunciaram a chegada da verdade. Depois, passaram a testemunhar suas vitórias.
Mas e agora? Ouçam os tambores tocando. A fé está enfraquecendo e uma escuridão avança cada vez mais, e mais, e mais. E o mito verdadeiro está sendo esquecido. E os falsos estão tomando seu lugar. Mas há algo se movendo na linha do tempo. Mais uma catástrofe está por vir, e já está começando. E estamos aqui para testemunhar. Os tambores rufam, e tudo está tendo o seu final para chegar. Está chegando, e espero todos aqui para contemplar esse final.